Olá pessoal, tudo bem? Professor Júlio César falando, e hoje eu trouxe um simulador bem legal que eu encontrei na internet, tá bom? E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar os créditos aí desse simulador, mas é que ele trabalha com uma temática bem importante dentro da química, não só da química como um todo, mas da questão que envolve sustentabilidade, tratamento de água. Então, será que a água que chega às nossas casas, ela própria para consumo, ela já é captada assim? Né? Ou será que ela deve passar por uma série de processos de modo que ela se torne purificada e apta para consumo humano? Então é isso mesmo. Então, na verdade, pessoal, a água que ela é captada, né, ela vem com várias impurezas. Então a gente precisa sim tratá-la. Então isso ocorre em uma ETA, ok? Então, professor, primeira coisa, o que significa o termo ETA? Pessoal, ETA quer dizer Estação de Tratamento de Água. Então a gente pode definir basicamente todo esse tratamento em 7 etapas: captação, bacia de tranquilização, floculação, decantação, filtração, desinfecção e distribuição, ok? Então, pessoal, qual a primeira etapa de tratamento de água em uma ETA? É a captação. Professor, então essa água que a gente utiliza para diversas atividades no nosso cotidiano, ela é captada da onde? De rios, lagos, represas e etc. Só que essa água, pessoal, ela não é uma água pura. É uma água que apresenta pureza, ou melhor, impurezas macro e microscópicas. Então a gente pode tê-la nela, né? Galhos, folhas, lodo, bactérias, peixes, né? Enfim, inúmeras impurezas. Então, é preciso sim pegar essa água, captá-la e passar por uma série de tratamentos, tá bom? Essas etapas duram em um ETA em torno de mais ou menos 3 horas, tá bom? Então, a captação entra como sendo a primeira etapa de tratamento da água em uma ETA, ok? Então, essa água ela é captada, pessoal, por grandes tubulações, né? Essas tubulações são chamadas de adutoras, tá certo? São tubos, canos com um diâmetro relativamente grande, ok? De vez em quando, no próprio terreno, vocês encontram desníveis, né? Morros ou algum outro obstáculo. Então existem estações elevatórias, né? Uma espécie de bomba que serve para poder impulsionar a água, tá certo? Do rio, e fazer com que ela consiga vencer esse obstáculo. Tá bom? Então, essa primeira etapa, chamada de captação, ok? Professor, a próxima etapa ocorre na bacia de tranquilização, pessoal. Ó, tranquilização, o próprio nome já diz. A água ela foi impulsionada por bombas, como a gente viu há pouco tempo agora. Então, ela vem com uma certa o quê? Velocidade. Então, para poder diminuir essa velocidade, a gente cria uma espécie de recipiente ali, né? Onde a água vai se tranquilizar, vai ficar calminha, tá bom? Então ela vai reduzir a sua velocidade. Aí você percebe que já verifica aqui uma espécie de tela. Então essa tela aqui, ó, ela serve simplesmente já para retirar, para remover certos tipos de impurezas presentes na água, como por exemplo, pedaços de galhos, troncos de árvores, peixes, latas e assim por diante, tá bom? Vocês também podem visualizar aqui, na bacia de tranquilização, uma espécie de recipiente, tá certo? Com 2 torneirinhas jogando uma certa substância aí. Pois é, pessoal, nessa bacia de tranquilização, a gente tem a adição de cloro, tá certo? Então, já começa o tratamento também do ponto de vista microscópico. Então, além da gente remover algumas impurezas macroscópicas, tiramos também a questão de vírus, bactérias e outros micro-organismos presentes também na própria água, tá certo? Pronto. Então, na bacia de tranquilização, ocorreu o que, professor? A gente reduziu a velocidade da água, removemos algumas impurezas macroscópicas e, por adição de cloro, matamos também alguns tipos de vírus, bactérias e outros micro-organismos, ok? Pronto. Na próxima etapa, a terceira etapa do processo, nós chamamos de floculação. Professor,
floculação. Como assim? Né? A água que veio da bacia de tranquilização, ela acaba passando por canais. Né? Nesses canais são adicionados aqui agentes floculantes. Um dos mais utilizados é o sulfato de alumínio. Professor, e agentes floculantes por quê? Porque eles vão desestabilizar as partículas de sujeira, fazendo com que elas formem flocos um pouco mais adiante, tá bom? Então, por isso que nessa etapa nós chamamos de floculação, tá certo? Na etapa que envolve a floculação, existem motores agitando a água com a velocidade controlada que causam essa aglutinação dessas partículas sólidas em suspensão, tá bom? Como eu falei anteriormente, aí dá-se o nome da etapa do processo como sendo floculação, ok? Após a etapa da floculação, pessoal, chegamos também à etapa da decantação. Então, aquela água que veio pela tubulação e recebeu o agente floculante, sulfato de alumínio, eles foram agitados por aquela espécie de pás e foram formando flocos suspensos. Então, esses flocos ficaram cerca de 1h30 em uma certa piscina a céu aberto, tá certo? Que nós chamamos de tanques de decantação, onde a água que apresenta impurezas, ela fica lá, e esses flocos de impurezas que foram formados acabam decantando, acabam descendo e ficando no fundo do tanque de decantação. Então, concorda que a água que vai seguir já é uma água bem mais limpa, bem mais pura, correto? Então, vamos lá. Então, nesse tanque de decantação, pessoal, existem pás, espécie de ciscadores que ficam girando também, né? Como esses flocos de impurezas desceram, então eles acabam ficando realmente grudados no chão do tanque de decantação. Então essas pás ficam girando realmente para poder fazer a limpeza do tanque, ok? Pessoal, após a etapa da decantação, aí nós vamos chegar em uma próxima etapa, a etapa 5, tá bom? A quinta etapa do processo de tratamento da água em manter que nós chamamos de filtração, tá certo? Só que se vocês observarem bem, aqui nós temos o tanque de decantação, onde os flóculos de impureza estão descendo, precipitando, tá certo? Estão aqui decantando. E aqui em cima, próximo à superfície da água, do tanque de decantação, você tem canos com diâmetros pequenos, que nós chamamos de canaletas. Certo? Então existem as adutoras, que são aqueles canos com diâmetro maiores, e as canaletas, como é o caso aqui, né, no início do processo de filtração, que tem diâmetros menores. Então essas canaletas ficam um pouco mais próximo da superfície da água, onde a água que saiu do tanque de decantação, da superfície, ela vai seguir para a próxima etapa, chamada de filtração. Então a água que já vai ser captada por essas canaletas já é uma água mais pura, mais limpa, ok? Nessa etapa chamada filtração, pessoal, então você tem aí algumas camadas e alguns materiais, como por exemplo, carvão, areia, pedregulho e cascalho. Então, o que restou de impureza ainda da etapa anterior, que era a etapa da decantação, elas vão ficar retidas, vão ficar aprisionadas nesses filtros, tá certo? Daí então nós chamamos de filtração. Então a vida útil desses filtros aí, do processo da filtragem em um ETA é em torno de 20 a 30 horas. Então após esse período, né, é fechado o tratamento da água e esses filtros são limpos, né, para que possam iniciar novamente o processo de purificação. Ok? A próxima etapa agora, a penúltima etapa do processo, nós chamamos de desinfecção. Então nessa etapa a gente pode mencionar 3 processos. O primeiro processo é o processo da cloração, segundo processo da alcalinização e o terceiro e último processo chamado de fluoretação, ok? Pessoal, então primeiro processo dentro da 6ª etapa de tratamento de água, que nós chamamos de desinfecção, é a cloração. Então, professor, o que é cloração? Olha, como o próprio nome já diz, é a adição de cloro. Professor, mas a gente já não colocou cloro lá na 2ª etapa do processo, enquanto a água estava dentro da bacia de tranquilização? Correto. Lá já iniciamos o tratamento com cloro.
e aqui nós vamos garantir que o teor residual de cloro permaneça num nível interessante, para que a gente possa manter essa água livre de micro-organismos patogênicos, ou seja, causadores de doenças, tá bom? Então essa etapa nós chamamos de cloração. Esse segundo processo que ocorre dentro da etapa da desinfecção, após a cloração, nós chamamos de alcalinização. Professor, alcalinização por quê? Olha, nós vamos colocar cal. Então, cal aí, olha, cal viva, né? Então a gente chama de óxido de cálcio. Então o óxido de cálcio, lembrando, CaO, é um óxido classificado como sendo um óxido básico. E um óxido básico em contato com a água forma o quê? Uma base ou um hidróxido. Nesse caso, se eu pegar o CaO mais H2O, eu formo CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. Tá bom? Professor, mas por que a gente coloca essa base? Né? Ou melhor, esse óxido básico transforma-se em uma base, substância com propriedades alcalinas. Daí então o nome alcalinização. Porque na etapa anterior nós colocamos o quê? Cloro. Então, pessoal, cloro em água forma ácido. Então, como essa água vai ser enviada por tubulações e de metal, pode gerar o quê? A corrosão interna das tubulações. Então, para neutralizar um pouco mais essa água, a gente vai colocar um agente alcalinizante, ou seja, um agente básico para neutralizar a acidez da água. Ok? E o terceiro e último processo da etapa de desinfecção é o que nós chamamos de flúor. Então, o flúor é adicionado, tá certo? A água para prevenção de quê? De cáries. Feito esse terceiro processo dentro da sexta etapa de tratamento de água, chamada de desinfecção, vamos para a última etapa do tratamento de água, em um ETA, que nós chamamos de distribuição. Então, essa água que passou por todo esse processo, que demorou em torno de 3 horas, ela é bombeada para um grande reservatório, né, junto ao ETA. Na sequência, ela ganha uma certa elevação para ter uma certa pressão, um certo desempenho, e na sequência ela é realmente enviada para as nossas casas, para as nossas residências, tá bom? Então aqui um dado importante que eu também achei nesse simulador, tá certo? E se fala que basicamente seria um dado estatístico, né, pessoal? Basicamente em torno de 80% dos brasileiros têm acesso, infelizmente, aí, à água tratada, né? Não todos nós temos acesso a essa água tratada, tá bom? Então, espero que tenha ficado bastante claro para vocês aí o que é um ETA, extração, tratamento de água, e quais são os processos de tratamento que ocorrem etapa por etapa dentro de cada estação de tratamento de água dessa, tá bom? Os créditos aqui desse simulador, pessoal, bem legal aqui, ó, deixei aqui para vocês na tela, tá bom? Da onde eu consegui acesso aí a esse simulador, tá certo, pessoal? Então ficamos por aqui e até a próxima aula. Até mais!